Então, galera no YouTube, hoje estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para estar falando sobre o Samsung Galaxy J7 Prime, né? O querido J7 Prime que muita gente já deve ter tido ou tem ele até hoje e é um telefone muito bom, realmente. Mas agora num contexto basicamente do nosso ano, né? 2022. Como que esse aparelho se encontra e quem que poderia estar substituindo esse aparelho em questão de custo-benefício e dentre outras coisas, né? Porque a gente sabe que esse aparelho é antigo, já tem muito tempo que ele foi lançado, tanto que ele ainda está no Android 8 e ele não vai sair daqui nem tão cedo, porque se você for buscar uma atualização de software aqui, ele não vai ter. Ele basicamente está travado no Android 8. Então vamos estourar o brilho aqui rapidinho, só para estar mostrando a tela direito para vocês. E aqui a gente tem um outro aparelho, também da Samsung, cujo tem o Android 9. Exatamente o Samsung Galaxy J5 Pro. Tá, então a gente tem uma pequena diferença entre os dois, que é a relação tela e também processador? Não, o processador é o mesmo. O Exynos 7870, que eu já mostrei que também é o mesmo processador presente nesse daqui e no J7 Pro. Ou seja, todos eles compartilham do mesmo processador. É o mesmo processador, é igual. O J5 Prime, o J7 Prime, o J7 Pro e o J5 Pro têm os mesmos processador. É o mesmo processador para todos. A diferença é que tem algumas modificações em cada aparelho em relação ao seu sistema e também a relação memória ali, né? Porque tem o J5 Prime, ele tem 2 GB de memória RAM e o J7 Prime ele tem 3 GB de memória RAM, se eu não estou enganado aí, né? É um aparelho muito bom, realmente dá para ser usado da mesma forma que esse aparelho aqui também dá para ser usado, mas a relação agora que eu tenho que falar, mas o que eu tenho que dar aqui, minha opinião, é que basicamente em 2022 não vale a pena gastar dinheiro investindo nesse daqui, se, vamos botar um se aí, nesse caso, tiver um J5 Pro mais barato, né? Ou na mesma faixa de preço, em relação de coisa de 20, 30 reais de diferença. Isso daí vai valer muito a pena para você estar trocando, porque o mesmo processador vai rodar os mesmos jogos, vai rodar as mesmas coisas. Ou seja, se você tem o J5 Pro aí, é o seu smartphone principal, dá uma olhada, porque basicamente ele tem a mesma potência de um J7 Prime. É muito nome, eu tô até travando. Mas basicamente esse aparelho aqui é um aparelho muito bom de Samsung, fez muito sucesso, muita gente tem impressão digital, tem 3,32 e roda a maioria dos jogos pelo fato dele ter o mesmo processador que tem o J7 Pro. Ou seja, o J7 Pro ali, ele só tem mais memória RAM e um sistema mais novo. Mais memória RAM não, mais memória interna. Memória RAM ele tem a mesma quantidade, né? 3 GB. Não vou nem falar nada porque esse teste do Call of Duty aqui é muito bugado. Então meio que assim, não conta. Mas basicamente, nossa, que engasgado. Esse Galaxy, ele é um smartphone muito bom, é um intermediário bem legal aí. Queria fazer o teste, né? Cortar o teste do fogaréu gratuito aqui. Aí você me quebra, né? Beleza, mas continuando aqui. Bom, tudo que vai rodar em um vai rodar em outro. Eu tive um teste lá com esse aparelho aqui. Desde jogos como Call of Duty, Fogaréu Gratuito, Minecraft, todos eles vão rodar perfeito. O que eu percebi é que esse daqui tem menos memória RAM, tem um sistema mais atualizado e tem uma tela melhor. Tá, mas Dudu, qual que eu fico? O que tiver mais barato e o que você achar melhor. Nesse caso, se você quiser mais memória RAM e menos tela, vamos dizer assim, menos qualidade de tela, você pula para o J7 Prime. O único problema é que o J7 Prime é antigo, vai ter muito caso de você pegar o telefone já com a bateria indo para dar problema, né? Porque a bateria desses aparelhos, depois de 3 anos ali, ele já acaba criando um problema, porque ela não aguenta mais a carga. E aí fica nisso, né? Ou seja, esse aparelho aqui, ele aparentemente está bom, né? Ao meu ver aqui, ele está muito bom. Eu baixei até
tão legais aqui para estar mostrando para vocês. É um telefone que vai rodar qualquer tipo de jogo. Eu acredito, na minha percepção, ele ainda vai rodar a maioria dos jogos. Por quê? Meu amigo, o J7 Prime, ele era um intermediário. Agora ele é um smartphone básico. Ele não é mais um intermediário que ele era antigamente. É que nem o S8 hoje em dia. O S8 de top de linha ele virou intermediário básico. E o J7 Prime ele virou básico. Até que ele é melhor do que um A10, claro. Sem dúvida alguma. O A10 tem uma tela maior, mas o A10 tem seus pontos fortes lá, como tela e tudo, mas processador não é um dos pontos fortes do A10. E é por isso que ele perde aqui, até pro J7 Prime. Por isso que não compensaria estar trocando o seu J7 Prime por um A10. Se você vai trocar, faz mais sentido ir para um A20, um A30, algum aparelho melhor da Samsung, né? Não ir para um aparelho idêntico, até pior, né? Ou seja, trocar para um J5 Pro vale a pena? Não. Trocar para um J7 Pro vale a pena? Não. É uma troca muito pequena. Tem uma diferença muito pequena de processador ali. O processador deles são iguais, na realidade. Então você vai ter uma diferença muito pequena e sutil de potência. Nesse caso aqui, desse daqui, você vai ter perda. Por quê? Porque esse daqui é um aparelho novo, com um sistema novo, mas que tem menos memória RAM. Ou seja, ele vai trabalhar sobre mais pressão, né? Então, é claro, se for para trocar por um que tenha mais memória e você queira o J7 Pro por algum motivo, você pega o J7 Pro, porque se você ir no J5 Pro, você vai perder. E como dá pra ver, os thumb legais aqui, ele roda muito bem. É um smartphone assim que tem ainda um intermediário básico. Ele era mais um intermediário, não um intermediário básico, né? Hoje em dia que ele foi se tornar um aparelho mais básico, só por causa de que o tempo passou, né? Ele já tá bem antiguinho e até que interessante. Dá pra jogar vários jogos aqui sem problema nenhum. Eu teria um aparelho desse, mas é meio ruim porque eu preciso de mais armazenamento para colocar as minhas coisas, né? E os joguinhos, né? Para caber os jogos eu preciso de um smartphone melhor. Mas sim, é um smartphone bom, não esquenta muito, é relativamente quente, né? Quando você vai jogar. E é óbvio, ele vai ser até melhor às vezes do que o J7 Pro, porque o J7 Pro ele tem um sistema mais pesado e mais novo, e aí ele vai travar mais. Nesse caso aqui a gente está rodando um Android 8.1, ou seja, é bem leve. É um smartphone que vai estar rodando fluidamente o Android. Nem tanto, né? Mas vocês entenderam que o Android 8 é bem mais leve que o Android 9 e dá para o telefone estar rodando ele sem problema nenhum, gastando menos bateria consequentemente e também fazendo menos esforço, né? Para estar rodando os jogos com menos processos em segundo plano. E é um negócio bem bacana até aqui. Eu achei que o J7 Prime ainda tem muito, né? Ele ainda consegue rodar vários jogos ali. A única coisa que vai limitar o J7 Prime mesmo é a questão do Android antigo dele. Antigo não, relativamente antigo. Ou seja, o Android dele é mais antigo, ou seja, não vai ter tantos jogos quanto o J7 Pro. Isso daí é um benefício de se ter um Android mais novo, porque ele vai durar mais tempo. Mas, mesmo que ele não atualize, ele vai continuar durando por bastante tempo. É que nem um S9 aqui, mas a diferença é que ele já está num ponto bem mais crítico, né? Que você ali tem um aparelho já básico. E que, com o tempo, ele vai passar a ser bem inútil, né? Porque você vai ver que ele vai começar a encher muito, ele vai começar a travar muito, ele vai começar a criar vários problemas pelo fato de você não estar conseguindo usar ele direito. Bom, é óbvio que isso é em determinado caso que a pessoa precisa de um smartphone com 64 GB para cima. Por quê? Porque tem pessoas que pegam um telefone 32 GB por não ter opção e infelizmente ali acabam com o telefone cheio e travando. Esse telefone, ele é ruim quando você começa a encher ele. Na realidade, todo telefone é ruim quando você começa a encher o smartphone de coisa. Quando o telefone tá cheio, ele não funciona direito. E esse daqui também é o quê? Galera, eu tô vendo coisa. Eu tô louco! Esse daqui tem 16. Tá bom, vou fingir que eu não vi isso, mas basicamente esse daqui tem 16 GB. O comum de você ter um J7 Prime é ele ter os 32 GB. Por que que esse aparelho tem tão pouco? Bom, eu não faço a mínima ideia do porquê que ele tem 16 GB de memória interna. É realmente o
O armazenamento dele é bem pequeno, mas eu não faço a mínima ideia por que saiu esse modelo com 16 GB. Normalmente você encontra ali o J7 Prime com 32 GB. Ou seja, se você tem essa versão maravilhosa aí de 16 GB, não vou falar nem nada, né? Até o J5 Pro é melhor do que esse cara aqui nesse caso, por causa do armazenamento literalmente limitado nesse caso, porque você tem ali 16 GB e o sistema come 7. Como é que você vai usar esse telefone? Você vai botar um WhatsApp, Facebook, vai receber umas 30 mensagens do grupo da família ali com foto de bom dia e o telefone vai encher. É exatamente isso que eu imagino. Esse J7 Prime aqui não tá valendo muito a pena, não. Mas eu tô falando do J7 Prime de 32 GB. Esse daí compensa bastante. Então, agora eu vi que você tem que estar atento a isso também, né? Qual o J7 Prime que você vai comprar? Se você vai comprar o de 32 ou de 16 GB. Também tem que estar atento a isso, né? E como todo aparelho é usado, você tem que ver a questão da bateria. Se ele está carregando e descarregando bem ou se ele está bem ruim, né? Porque o ideal é ele durar um dia inteiro sem você botar ele na tomada. Se ele não durar um dia inteiro fora da tomada, alguma coisa tem. Ou você está usando o telefone esforçando ele demais, né? Ou você tem um telefone ali com a bateria já com problema, né? Então meio que assim. Esse smartphone que a gente tem aqui é o basicão. É o de 16 GB com... é o mínimo do mínimo, né? Ou seja, ele consegue perder até para o J5 Pro em relação ao armazenamento interno, né? Ou seja, se você está saindo de uma versão dessa e está indo para o J7 Pro, aí sim eu te aconselho a ir mesmo para o J7 Pro e deixar esse telefone de lado. Por quê? Porque esse telefone aqui, se você tem um telefone desse, você está conseguindo aguentar com ele sem encher, meu amigo, você é um guerreiro, porque um telefone desse, se ele tem 16 GB, é impossível quase de usar. Agora, se você tem ele com 32 GB, a versão de 32 GB é muito boa, dá para aguentar por bastante tempo ainda sem trocar. Mas é óbvio que uma hora ou outra ele vai dar problema de bateria, né? E é interessante dizer que esse aparelho, dependendo do preço, ele não vai estar valendo a pena. Eu vejo ele mais ali na faixa dos R$300, 500. Eu acredito que isso seria ali mais ou menos um preço ideal. Mas eu vou dar uma olhada aqui no Mercado Livre o quanto que ele está custando. Ah, e mais uma coisa, lembrando que a versão 16 GB não conta, eu estou falando da versão de 32. E essa versão aqui do troca-fone, muito provavelmente é um aparelho usado com riscos arranhões e não vale a pena, porque você vai pagar aí R$519 num aparelho muito antigo. Você pode pegar esse valor aí e investir num aparelho mais potente, né? Num J7 Pro, por exemplo, que é um aparelho melhor aí. Ou se você quiser, você compra um Motorola ou qualquer outra coisa, qualquer outro Samsung numa faixa de preço aí bem interessante que tem. Bom, o J7 Prime é um smartphone muito bom, ainda vale bem a pena, ainda mais pela faixa de preço dele. E eu acredito que sim, o J7 Pro vale mais a pena que o J7 Prime. Por quê? Porque o J7 Prime, você tem a versão 16 GB ali. O J7 Pro, você não tem essa versão. Não corre esse risco também, né? De você acabar apanhando um smartphone 16 GB. Mas também você vai ter mais armazenamento, vai ter mais espaço do que você teria na versão máxima do J7 Prime. Ou seja, o J7 Prime é um smartphone muito bom. Ainda dá para utilizá-lo e acredito que a faixa de preço dele até que está interessante. Valeria a pena comprar ele se não tivesse o J7 Pro, que ali está numa faixa de preço bem igual, assim, é 100, R$200 de diferença, e ali você consegue estar comprando um aparelho bem melhor em relação do sistema mais novo, tela melhora e também a relação ali do armazenamento, que vai ter um armazenamento bem maior, de 64 GB, que é mais que é o dobro de um aparelho desse daqui normalmente, né? Nesse caso, desse daqui é o quádruplo, porque esse aparelho aqui é 16 GB. Ou seja, galera, basicamente esse daqui foi o vídeo falando sobre o J7 Prime em 2022. E sim,
ele não está mais compensando hoje em dia pelo fato da Samsung ter lançado aquela linha Pro, né? O J7 Pro e o J5 Pro. São aparelhos melhores. O J5 Pro não está compensando tanto em relação a isso daqui, porque tem a versão de 32 GB lá, que é bem melhor do que você apanhar um J5 Pro. Mesmo que o sistema do J5 Pro seja melhor, tenha as coisas melhores ali, tem uma tela melhor, não vale a pena trocar pelo J5 Pro, mas pelo J7 Pro eu aconselho aí, acho bacana. Então, galera, aproveita aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de todas as notificações. Valeu e até a próxima!